Fala galera, tudo bom? Ó, a gente falou rapidinho sobre o conceito de emagrecimento e perda de peso. E aí hoje eu queria entrar um pouco mais no detalhe para a gente entender como é que é o processo disso. E aí a partir daí a gente vai só de dica de como é que otimiza esse processo, tá? Eu vou me atentar muito mais a falar de emagrecimento, que é o que interessa. Mas só para a gente fechar a questão perda de peso, a perda de peso a gente fala de número. E aí quando que o número é importante? Quando aquele número te bota em risco. Então vamos pensar em alguém que tem obesidade mórbida. A gente vai olhar para o número na balança até que aquele número não seja mais um risco. No momento que o número deixou de ser um risco, a gente para de olhar número e começa a olhar a recomposição corporal, que é aquilo que vai fazer diferença, ok? Então, a gente encerra essa questão do número aí. Eu sei que número é importante, porque a gente foi criado fazendo um comparativo de saúde, estética e balança, apesar de não ter nenhuma ligação, mas o assunto do perda de peso, a importância dela é basicamente nesse quesito, ok? A partir daí, é importante para a gente tratar de emagrecimento. E emagrecimento tem a ver com tornar mais magro, mesmo que isso não implique em perda de peso, ok? Para a gente entender um pouco a importância da gordura, a gente precisa voltar um pouquinho na história e entender o seguinte. O nosso físico, a parte biológica do nosso físico, ela foi desenvolvida numa época em que não tinha Instagram, em que não tinha Facebook ou rede social, em que o nosso corpo ele era programado para eventualmente passar muitos dias sem comer, para ter uma escassez de alimento muito grande, para passar muitos dias caminhando longas distâncias a pé. Então, um mecanismo de sobrevivência era necessário para esses dias. E o mecanismo de sobrevivência é o armazenamento e o estoque de calorias. E o nosso corpo estoca caloria na forma de gordura. Então, assim, quando a gente fala da gordura, a gente está falando do mecanismo de defesa do teu organismo. Para ele é muito importante ter um estoque de gordura, porque ele garante que você vai ficar vivo. Tudo bem que hoje ter uma barriga tanquinho talvez seja um estoque de seguidores. E para algumas pessoas, ter estoque de seguidores é até mais importante do que estoque de vida. Mas a gente precisa entender o porquê que o teu corpo armazena isso. E sempre que o teu corpo for colocado em uma situação de estresse ou risco, ele vai procurar o quê? Regular o estoque de gordura dele, para saber que ele tem condição de se manter vivo por mais um período, se acontecer alguma casualidade qualquer. De repente, o ser humaninho por trás inventa de fazer uma dieta maluca de ficar muito tempo sem comer. Se ele não tiver gordura e o ser humaninho não parar de fazer essa dieta, ele morre. Então, nesse sentido, a gente precisa entender o seguinte. Estoque de gordura é o mecanismo de defesa do teu corpo. Para ele, é muito mais importante ter uma quantidade de gordura armazenada do que ter muito músculo. Músculo é caro, músculo queima caloria, músculo acelera o metabolismo, músculo faz a gente suar muito mais, músculo necessita de um consumo de caloria muito grande para manutenção. Então, o corpo prefere ter gordura do que ter músculo. Se ele pudesse escolher o que eliminar primeiro, era músculo e não gordura. Então, para a gente entender o seguinte, como é que funciona o processo de queima de gordura? Quando que o teu corpo vai entender que é tudo bem queimar aquele estoque de caloria? Quando ele entender que o mecanismo gira de uma maneira segura. Vamos tentar entender de uma forma seguinte. Se você recebesse todos os meses, pelo resto da sua vida, todo dia 5, um salário de 100 mil reais. Nem R$1 a mais, nem R$1 a menos. Nem um dia antes, nem um dia depois. 100 mil reais, todos os meses, dia 5, pelo resto da sua vida. Você precisa guardar dinheiro? Não. Você pode viver dentro de 100 mil reais, porque no mês seguinte tem de novo. Você pode gastar até o último centavo, que no mês seguinte tem de novo. Nesse sentido, você não precisa ter estoque. Você pode gastar tudo, porque você sabe que no dia certo vai entrar dinheiro. Então você não se preocupe em poupança. Agora vamos imaginar o seguinte. De vez em quando você vai receber 100 mil reais. Ou melhor ainda, de vez em quando você vai receber 300 mil.
Só que é de vez em quando, você não sabe quando. Então pode ser daqui 30 dias, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 6 meses, você não tem esse controle. Você vai gastar todo o dinheiro? Não, você precisa ter um estoque. Por quê? Porque você não sabe quando vem. Então você sempre tem que ter um estoque. Agora vamos transferir isso para o corpo. Tá? Você começa uma segunda-feira e você toma um monte de água, come de 3 em 3 horas, faz um monte de refeição limpa, faz a mesma coisa na terça, faz a mesma coisa na quarta, o teu corpo começa a imaginar o seguinte, ué, e tá rolando uma rotina aqui? E aí na quinta-feira você não janta, na sexta-feira você não janta e toma cerveja, no sábado você acorda 11h30 da manhã, Vicky, tudo bom? No sábado você acorda 11h30 da manhã, vai direto pro almoço, come uma caralhada de gordura, o teu corpo já tá todo errado, não tá entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo. Na hora de jantar você toma mais uma caralhada de cerveja, vai de pizza. No domingo você tá passando mal pra caralho, você acorda direto no almoço e vê que tá rolando um churrasco. E aí o que ele vai fazer? Ele vai entender que você tá numa bagunça desgraçada. Como é que ele vai se proteger dessa bagunça desgraçada? Ele vai estocar o que ele puder. Porque ele não sabe se você vai comer direitinho, ele não sabe se você vai tomar cerveja e intoxicar ele não sabe se você vai dormir direitinho, ou se você vai dormir de forma maluca e tornar o corpo muito mais inflamável. Tá? Nesse sentido, aí você vai dizer, pô, mas eu fiz certinho de segunda a quinta e você tá sempre engordando, engordando, engordando e engordando. E normalmente esse é o mecanismo da obesidade. Ninguém fica obeso em 3 meses ou 4 meses. A gente viu um fenômeno social fora da curva durante a pandemia, tá? Que as pessoas se tornaram obesas em menos de 1 ano, mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente as pessoas vão ganhando peso com o passar dos anos. E aí depois de 10 ou 15 anos você se viu obeso. Mas você olha e de um ano para o outro você engordou 2, 3 quilos, 2, 3 quilos, 2, 3 quilos, em 10 quilos são 20 a 30 quilos. Galera, esse é o mecanismo, tá? Então assim, se você pretende que o teu corpo jogue a teu favor, você precisa jogar a favor dele. Se você pretende que o teu corpo te ajude a perder gordura, você precisa fazê-lo entender que periodicamente ele tem alimento de boa qualidade. Periodicamente. Mas e no sábado, no domingo, no feriado? Periodicamente. E no Natal, e no Ano Novo, e no feriado? Periodicamente. Enquanto você não entender isso, esqueça essa tua ideia de que você vai dar um jeitinho. Agora sim, eu fiz o ano inteiro certinho. E durante o Natal e o Ano Novo eu meti o pé na jaca. O teu corpo vai dar um jeito de regular. Você não vai nem precisar se preocupar com aquilo, porque você fez certo o ano todo. Ele vai entender que aquilo é um evento esporádico. Okay? Agora, se você faz errado a cada 10 dias, a cada 7 dias, a cada 5 dias, e a maioria das pessoas nem chega a 5 dias antes de errar, tá? A cada 2, 3 faz uma bobagem. Ele nunca vai jogar ao teu favor por uma questão simples. Você não está jogando a favor dele. Não é que o teu corpo é contra você, não é que o teu metabolismo desacelerou, não é que nada disso. E deixa eu deixar uma informação muito clara para vocês, tá? O teu metabolismo, ele tem a mesma velocidade dos 18 aos 50. A mesma velocidade. Dos 18 a praticamente 50 anos. Depois de 50 anos ele começa a ter uma perda, mas ela também não é tão relevante assim. Você vai falar assim, eu passei dos 30 e o metabolismo... Não, ele passou dos 30 e você relaxou. Tá? É isso, você fez um monte de dieta maluca e o teu corpo hoje se protege de você. Então, o mecanismo para que a perda de peso aconteça se chama rotina. Triste dizer, mas rotina não tem sábado, rotina não tem domingo, rotina não tem feriado. Quanto melhor for a sua rotina, melhor funciona o teu corpo. Quanto melhor funciona o teu corpo, melhor você manobra ele para onde você quiser, seja uma perda de gordura, seja um aumento de massa muscular, seja uma melhora de performance. Mas enquanto não entendemos esses conceitos, entendemos que é assim que funciona, nada vai acontecer, tá? Não existe dia do lixo. Não existe dia do lixo. Não existe eu mereço. O que existe são situações fora da curva, e se elas forem muito, então você está fora da curva, e aí você não tem curso. Se elas forem poucas, você continua em curso e o teu corpo autorregula. Beleza, galera?
Sobre emagrecimento, acho que assim, já explanamos bastante como é que funciona. A partir daqui, toda vez que eu voltar para falar de emagrecimento, eu vou falar de alguma coisa que funciona, alguma dica ou alguma coisa que ajuda a gente efetivamente a perder peso, ok? Da próxima vez eu volto para falar de ganho de massa muscular e vamos tentar entender como é que funciona também, tá bom? Abraço para vocês, até mais.